Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh bendito Deus. Aleluia. Oh glória. Oh Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um glória. Glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes e alegres, porque estamos na presença do Senhor. Com lutas, com adversidades, desertos, vales, mas estamos de pé pela infinita misericórdia de Deus. Oh glórias, eu quero desde já agradecer, pastor, pelo carinho, pelo respeito, pela confiança. Estou aqui, trago o abraço de todo o meu ministério. Eu queria pedir a permissão de orar nesta hora, para poder dar início à palavra, no nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Primeiramente, Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus erros e falhas, Senhor, e te agradecer por tudo que o Senhor já tem realizado em nosso meio, por tudo que o Senhor já tem falado aqui e ministrado na tua igreja, Senhor. Eu reparo o meu altar diante de ti, Senhor, tiro a sandália dos pés, ó Pai, porque todas as coisas são para a sua honra e para a sua glória, Senhor, e sem ti nada podemos fazer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento de culto, de adoração e louvor ao teu santo nome. Continua, ó Pai, à frente de tudo, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, segundo tema, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, que fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: assim diz o Senhor. E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então me profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Você que pode se assente, glorificando ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto que todos nós conhecemos muito bem. Texto esse que é grande motivo de grandes esboços, de grandes pregações. Quando nós falamos sobre o Vale de Ossos Secos, também temos algumas canções, alguns louvores que também relatam sobre a história de Ezequiel, sobre a história de vale. Para eu falar sobre o Vale de Ossos Secos, sobre profetizar no vale, eu preciso aqui trazer a nossa memória de quem era Ezequiel. E quando eu falo de Ezequiel, não estou falando de um profeta de linhagem, não. Quando eu falo de Ezequiel, eu estou falando de um homem que, dentro da sua palavra, aqui em Ezequiel 1,
nós vamos ver que Ezequiel é filho de Buzi. Quando eu falo de Buzi, eu estou falando de um sacerdote. Então, quando a gente fala de Ezequiel, nós estamos falando de um homem que vem de uma linhagem sacerdotal. E todo homem que vinha de linhagem sacerdotal, quando a gente fala do ministério sacerdotal, a gente está falando de algo que é hereditário. É algo que passa do pai para filho e assim sucessivamente. Mas algo me chama a atenção. Quando a gente fala de Ezequiel, a gente está falando de um homem que Deus vai levantar, que confronta com a minha alma. É que Deus vai levantar Ezequiel, pastor, não é num cenário favorável, não. Deus não levanta Ezequiel num cenário de flores, não. A Bíblia vai dizer e vai relatar aqui, quando Deus levanta Ezequiel ali à beira do rio Quebar, a cidade, a nação de Israel está enfrentando, está experimentando o período de cativeiro. Ora, já me confronta que Deus levanta Ezequiel é no período do cativeiro babilônio, e isso mexe comigo e tem que mexer com a nossa estrutura. Por quê? Porque muitas das vezes, pastor, a gente pede para Deus mudar o quadro. Muitas das vezes a nossa oração é para Deus mudar o cenário. Mas a gente aprende com Ezequiel, a gente aprende com Deus que Deus não precisa mudar cenário. É pelo contrário, Deus te levanta num cenário desfavorável. Eu começo a entender aqui, pastor, eu começo a entender no ministério de Ezequiel, no ministério profético, que Deus não vai mudar o cenário para usar Ezequiel. É dentro de um cenário desfavorável que Deus levanta Ezequiel. A gente precisa entender que Ezequiel, como filho de um sacerdote, está aprendendo o que é ser sacerdote. Ezequiel, como vem de uma linhagem sacerdotal, ele está aprendendo sobre o que é exercer o ministério sacerdotal. E se ele está aprendendo, se a doutrina é sobre o ministério sacerdotal, ele está esperando o seu momento, ele está esperando a sua hora de exercer. Segundo a cultura judaica, nós vamos entender que para exercer o ministério sacerdotal era com 30 anos. Mas e agora? Deus não levanta Ezequiel como sacerdote, não. Deus olha do céu e aprove levantar Ezequiel como profeta. A gente precisa entender isso. O que eu já aprendo, pastor? Que não é da maneira que eu quero, não é do jeito que eu quero, não. É do jeito que Deus quer, do jeito que Deus manda, é do jeito que Deus ordena. Ai, meu Deus do céu, eu já quero liberar uma palavra aqui para minha vida e para a tua vida. Eu não sei como está o cenário, pode até estar desfavorável, mas é nesse cenário que Deus vai te levantar e vai te usar. Algo que me chama a atenção é que à beira do rio Quebar, Deus vai abrir o leque para Ezequiel. Deus começa a marcar a chamada de Ezequiel com a visão da glória. Está na Bíblia. O ministério de Ezequiel é marcado, as suas primeiras visões são as visões da glória de Deus. Mas me chama a atenção, pastor, me chama a atenção, igreja, aqui no 37, a visão que Ezequiel está tendo não é mais a visão da glória, é a visão de um vale. Por quê? Isso aqui mexe comigo, porque isso aqui reflete o ministério do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Porque Jesus enfrentou vales, enfrentou Calvário, mas também teve um período de glória. O que nos revela é que todo profeta só experimenta a glória se passar pelo vale. Não tem como chegar na glória se não tiver Calvário. Jesus nos ensinou isso. Aleluia. Aí Ezequiel me chama a muita atenção. É que Deus agora levanta Ezequiel na Babilônia, no período de cativeiro. E quando a gente fala do cativeiro, quando a gente fala da nação, eu vou chegar no vale, mas quando a gente fala da nação de Israel, aqui nesse momento, pastor, a nação está quebrada. Israel está quebrado. Israel está com a sua moral em ruínas. Israel está com a sua espiritualidade em ruínas. A política de Israel estava até bombando, mas o cenário espiritual não estava em ruína, porque Israel já não adorava mais o único Deus. É por isso que chegou o cativeiro. O cativeiro, Deus permitiu o cativeiro para que reaproximar o povo, para trazer o povo de volta à única adoração, a adoração exclusiva a Deus. Mas eles não obedeceram, eles não ouviram a voz dos profetas, eles não ouviram. Então chegou
pegou o cativeiro, mas ainda tem esperança, porque Deus, meu Deus do céu, o que mexe é que em todo tempo, pastor, em todo tempo, igreja, em que tiver uma situação ruim, em que tiver uma situação desfavorável, tu ainda não percebeu que às vezes Deus te leva nos lugares que está tudo quebrado, que está tudo em ruína, porque esse é o nosso ministério, é o ministério profético, porque aonde tem um cenário ruim, aonde tem uma casa em ruína, aonde tem uma casa quebrada, aonde tem um ministério quebrado, Deus sempre vai levantar alguém com um propósito, e o propósito é de restauração. Aleluia! Tu nunca se perguntou por que Deus, Senhor, tu só me leva em cenários desfavoráveis? Meu Deus! Por que Deus coloca pessoas, oh glória, para nos aproximar de nós, aproximar de mim, de você, com histórias ruins, com testemunhos ruins? É porque esse é o chamado do profeta. Meu Deus! Porque Deus só levanta profeta. Deus não precisa levantar profeta em cenário favorável. Aleluia, é verdade. Deus não precisa levantar, pastor, para profetizar quando o negócio está bom, quando os teus olhos estão vendo. Meu Deus, é verdade. Aí o que me chama a atenção é que nesse tempo, é no cenário desfavorável em que Deus marca a chamada de Ezequiel. Aleluia. Deixa eu melhorar. Cada vez que nós enfrentamos um cenário desfavorável, é Deus marcando, testificando a nossa chamada. Aleluia. Aí o capítulo 37, nós vamos ver que Ezequiel vai dizer que veio sobre mim a mão do Senhor e me pôs no meio de um vale. O que mexe comigo e que me chama a atenção é que a mão do Senhor é que movimenta o profeta. Perceba que não é o diabo que coloca Ezequiel no vale, não é o homem que coloca Ezequiel no vale. O texto é claro, é Deus, é a mão que pega Ezequiel e coloca ele no vale. Só que nós vamos ver que Deus de cara, pastor, Deus vai dizer para Ezequiel, Ezequiel está dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar. Isso confronta a minha alma, porque a primeira coisa, quando nos deparamos de um cenário de vale, a primeira coisa que pensamos é parar. A primeira atitude de um profeta quando está no vale, talvez você não parou, mas o sentimento que vem é de parar, pastor. Porque todo profeta, todo cristão que enfrenta deserto, o primeiro sentimento que vem é de paralisia, é de paralisar. Tem gente que até diz: eu vou entregar porque eu não estou aguentando. Mas aqui Deus, olha só, Deus está dizendo, e Ezequiel está dizendo que o Senhor, a mão do Senhor, colocou ele no vale e fez ele andar. Por quê? Oh glórias. Aleluia. Porque eu vou tocar nesse mistério aqui, pessoal. Eu vou enfatizar nesse mistério de cenário, porque Deus está levando para esse lado. Aleluia. Porque não é o cenário que vai te movimentar, não é o cenário que paralisa, não é o cenário que diz quem eu sou. É a mão que te movimenta, é a mão do Senhor que nos faz andar. Aleluia. É a mão. Sabe por que nós chegamos aqui? Sabe por que você entrou aqui? Oh glória, assim,
se eu contar o meu cenário, é um cenário desfavorável. Estava conversando com o pastor antes ali hoje, na parte da tarde. Falei, rapaz, eu vou lá ministrar a palavra. Ele falou, varão, deixa Deus te usar. Eu falei para ele, pastor, humanamente dizendo, terrenamente dizendo, não tenho condição nenhuma. Mas ele falou, a graça te basta. Oh, aleluia. Cada um aqui tem uma história, está vivendo um cenário, mas talvez a gente se pergunta, por que eu entrei aqui? Foi porque a mão te trouxe aqui, a mão de Deus te sustenta, a mão de Deus te alimenta. Oh, aleluia. Você só não parou, nós ainda não paramos, é porque a mão tem te sustentado, é porque a mão tem nos, oh, aleluia, a mão te carrega, a mão te orienta, a mão que coloca no vale, é a mão que te... Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é tão forte, pastor, glórias. Isso aqui é tão sério, porque a mão que coloca, o Deus que coloca no vale, é o Deus que garante no vale. Eu acho engraçado. As irmãs me perdoam, que as irmãs gostam de louvar às vezes esses hinos. Nada contra. Tem um hino que diz, é de uma cantora famosa, ela louva assim: tira-me do vale, vale de ossos secos, tira-me do vale, porque eu quero ouvir tua voz. Mas quando a gente vai para a palavra, Deus não tira Ezequiel do vale para poder falar. É no vale que... É Deus, é desse jeito. Não. Deus não está tirando Ezequiel do vale para poder falar, não. Deus coloca Ezequiel no vale, e no vale Ezequiel ouve a voz de Deus. Oh, glória! Aleluia! Aí eu entendo, pastor, pastor e igreja, que no início, olha só como é que o nosso início é importante. No início, por que Deus fala para Ezequiel, põe-te de pé, e falarei contigo. Aí eu começo a entender, porque no início Deus também apresenta o rolo e fala para Ezequiel: come esse rolo, meu filho. Porque o profeta, ele ouve de Deus e entrega. O sacerdote é aquele que leva do povo para Deus, mas o profeta não, ele recebe de Deus e ele transmite. Oh, aleluia. Então eu entendo que o profeta, ele precisa de sensibilidade. Olha o cenário voltando, pastor, e não importa o cenário, o profeta tem que estar sensível à voz de Deus. Meu Deus do céu, deixa eu te dizer uma coisa aqui e abrir um parênteses para a nossa vida. No vale Deus fala, no vale Deus garante, no vale Deus também está presente. Oh, glórias! Glória a Deus. Oh, glórias! No vale Deus está presente, pastor. No vale Deus fala. Aleluia. Só que Deus tem um propósito. Não é. Entenda uma coisa. Atenção agora, pastor. Oh, Deus, ama. Escuta isso aqui. O propósito de Deus colocar Ezequiel no vale é para Ezequiel. O propósito é para quem? Para a nação de Israel. Eita Jesus! Deus às vezes nos coloca no vale. O propósito não é nem para a gente, mas é por causa de alguém. O propósito de Ezequiel ir no vale não é para ele mesmo, é porque tem uma nação, é porque tem um povo. E olha só, olha o que o povo está pensando. A resposta está no 11 a seguir, olha só. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha só o que a casa de Israel está dizendo, os rebeldes, eis que diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto profetize e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus. Perceba que a nação de Israel está dizendo: estamos mortos, estamos sem esperança. Olha só, ai Jesus,
Aí Deus levanta Ezequiel e coloca no vale e fala assim: Ezequiel, tá vendo esses ossos aí, esse vale? É a nação, porque tem um povo clamando que não tem mais esperança, que está morto. Mas eu vou te colocar no vale para tu dizer para ele, Ezequiel, que ainda tem esperança sim, que ainda tem restauração sim. Ai, Jesus, o profeta não tem como questionar. Deus até nos coloca no vale, mas o vale de Deus não é sem propósito, e o propósito não é de morte, o propósito não é de ruína, o propósito do vale é de restauração. Aleluia. Eita glória. Só que olha só, sabe qual é o nosso problema? Vou voltar de novo no cenário, pastor. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica preso no cenário. Aí Deus está dizendo, é a restauração, Ezequiel. Mas o que Ezequiel contempla é ruína, sim ou não? São ossos sequíssimos, sim ou não? É o cenário desfavorável, sim ou não? Mas Deus está dizendo, não é o que tu vê. Ezequiel é sábio, porque Deus vai perguntar: Ezequiel, por um acaso, aos teus olhos, diante desse cenário, pode reviver? A Ezequiel, Senhor, tu sabe, olha o cenário. Senhor Deus, tu sabes. A gente fica preso no cenário, a gente fica preso naquilo que a gente está vendo. Se o negócio está ruim, no automático a gente: Senhor, não vai acontecer, eu não estou entendendo, está estreito, está apertando, oh meu Deus, o negócio está embolando mais. Parece que quanto mais eu oro, o negócio complica. Parece que quanto mais eu clamo, o negócio dá errado. A gente fica preso no cenário, oh aleluia. A gente fica preso naquilo que a gente está vendo. Mas não importa, eu vou enfatizar, não importa como está o cenário, não importa como está aquilo que os meus olhos, os teus olhos estão vendo. O que importa, que o que prevalece ainda é a vontade de Deus, é o que Deus manda, não é o que o homem manda, é o que Deus quer, não é o que o diabo quer. A tua casa não vai quebrar, a tua casa não vai ruir, a tua família não vai ser destruída, mas o cenário está ruim, não importa. Deus tem o plano de restauração, é nesse cenário. Oh glória! Caias. Jesus. Oh meu Deus do céu. É no vale. É para profetizar no vale, é para abrir a boca no vale. Tu é profeta. Não é o cenário quem diz quem você é. É a mão que te sustenta, que te leva. Não é o cenário que diz o que vai acontecer, é o que Deus falou para você, é o que Deus te ordenou, é o que Deus já decretou. Deixa eu entrar aqui, pastor. Não é o laudo que diz, não é o laudo médico que decreta, não. É o que Deus já falou, é o que Deus já liberou. O que prevalece na nossa vida é a vontade de Deus, não é o que o homem está dizendo, não é o que a notícia está dizendo, não é o que o documento está dizendo, não é o que o cenário está dizendo, é o que Deus já liberou, é o que Deus já te ordenou. No nome de Jesus, usa a autoridade que Deus te deu. No vale profetiza, no vale abre a boca para poder profetizar. Porque Deus te usa no vale. É no vale, pastor. Oh, glórias. Jesus.
Sabe qual é? Uma das coisas que Deus também fala comigo, pastor, principalmente o ministério, vê se a gente não é assim. A gente tem um hábito, a gente não é que é errado, mas quando a gente vê um vale alheio, a gente profetiza com uma autoridade e a gente vê o negócio acontecer. Quando a gente vê o vale de um irmão, a gente chega voando na voadora do anjo. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar o quadro. Aí tu ora e no outro dia alguém vem, olha pastor, olha pastora, olha irmão, tu orou, tu profetizou, o negócio aconteceu. Mas quando é no nosso vale, parece que a gente perde essa autoridade. É verdade, Deus. Quando é o nosso próprio vale, pastor, parece que a gente se esquece dessa autoridade que Deus nos deu. Meu Deus. Quando é o nosso próprio vale, pastor, cadê aquele vigor de chegar e profetizar? Quando é o nosso próprio vale, parece que as nossas forças vão minando. E o recado de Deus para mim e para você nessa noite é: profetiza no vale do irmão, mas também profetiza no teu vale. Aleluia. Oh glórias! Se você não tem um hábito, começa hoje a decretar, dizer: Senhor, eu profetizo no meu vale. Aleluia. Diante do meu cenário, Senhor, diante desse cenário que eu estou vivendo, eu profetizo e eu creio na restauração. Aleluia. E eu creio, Senhor, que no meu vale também aquilo que estava fora do lugar vai voltar. Glória a Deus. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Oh glórias! Oh aleluias! Oh, poderoso Deus. Tu tem que chegar na tua casa, na tua sala. A gente tem que voltar a esse hábito, chegar na nossa casa e profetizar com autoridade, pastor. Chegar no nosso leito, na nossa casa, dizer: eu paraliso toda influência maligna, toda opressão, tudo aquilo que vem para atingir a minha casa, no nome de Jesus. E sabe por quê, pastor? Quanto mais a gente ora, mais a gente profetiza. Quanto mais a gente usa a palavra, o poder da palavra, quando Deus nos dá autoridade, a gente vê o negócio apertando, a resposta está aqui. Porque quando a gente vê Ezequiel profetizando, a gente vai ver aqui o que? A Ezequiel vai dizer que houve-se o que? Um barulho. E todas as vezes, irmã, pastora, quando a gente ouve um barulho, está descendo. Quando a gente ouve um barulho, pastor, se você está em casa, se a gente está em casa, se tu ouvir um barulho, tu ouviu um barulho, na nossa mente, na rua, de pessoas que está havendo alguma confusão. Quando a gente ouve o barulho, o nosso intelecto já leva o que para o âmbito da confusão. Todas as vezes em que vem, que a gente fala de barulho, a gente fala de ruído, é algo desconfortável, é algo de confusão. Mas o texto está dizendo que Ezequiel começou a profetizar e houve-se um barulho, um ruído. Só que o ruído não era de confusão. É verdade. O ruído que estava acontecendo, olha só, Jesus, Oh, aleluia. vale já é desfavorável, com barulho então fica pior ainda. Só que nós vamos ver no texto que o barulho que está acontecendo não está espalhando, não é confusão, não. Oh aleluia, o barulho que está acontecendo é porque tudo travou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia, não ia fazer a tíbia colar no fêmur, não ia fazer o tórax colar no pé.
Deus dá a ordem, vem tudo. Isso é conjectura. Pelo nosso Deus que nós conhecemos e servimos, quando Deus dá a ordem, vem tudo voltando no seu devido lugar. Aleluia. É o ossinho do dedo, do dedinho voltando, Eita, colando com o pé, tornozelo, joelho, a mão. Mas sabe o que me chama a atenção? Eu estou encerrando. É que eu fui estudar um pouquinho, fui pesquisar, pastor. E a orelha média, ela é responsável pela audição. Quando a gente fala da orelha média, a gente está falando de 3 ossículos: martelo, bigorna e estribo. Quando a gente fala do estribo, a gente está falando do menor osso do corpo humano. Ai, meu Deus do céu, pastor. A gente está falando de vale, a gente está falando de barulho, nós estamos falando de ossos sequíssimos, meu Deus. nós estamos falando num cenário de morte, nós estamos falando de destruição, mas pelo poder da palavra, pela autoridade de Deus que há em mim e em você, a restauração começa pelo menor osso do corpo humano. Sabe o que Deus está dizendo? Isso é só para provar para mim e para você, que como Ezequiel, meu Deus do céu, e está padecendo algo aqui, pastor, é porque diante de vale, diante de adversidades, às vezes a gente se sente o menor, o pequeno, o sem condições, o sem perspectiva. Aí Deus está dizendo, Ezequiel, só abre a boca, só profetiza, porque a restauração vai começar pelo menor, vai começar pelo menor. Aí Deus está dizendo, pastor, pode até ter barulho, pode até acontecer o ruído, mas não é de confusão, não, é que Deus está colocando tudo em ordem. Enquanto a gente profetiza aqui, Deus está colocando as coisas no lugar. Oh, aleluia. Se tinha alguma coisa fora, na tua casa, na tua família, está voltando, pelo poder da palavra. Profetiza, Ezequiel, abre a tua boca diante desse vale. Oh, glória. Oh, Deus tremendo. Oh, glórias. Oh, poderoso Deus. Oh, glórias. Quem disse, pastor? Aí eu me lembro de Deus chamando Gideão, para eu fazer um paralelo aqui. Deus, quando chama Gideão, a primeira coisa que Gideão faz é os gatilhos, os seus complexos inferiores. Ah, Senhor, sou o menor, a minha família é mais pobre em Manassés. A primeira coisa é a gente exteriorizar que nós não somos capazes, que nós não temos condição, mas no vale Deus está dando uma lição, mas no vale Deus está ensinando. Oh, glória, sim. No vale Deus está revelando, pastor. Oh, glória. No vale Deus está revelando. No vale Deus está cumprindo o propósito. No vale Deus está cumprindo a promessa. No vale Deus está cumprindo a promessa, usando Ezequiel de restauração. Eu vou repetir isso aqui. Tem restauração, tem restauração, tem restauração, tem restauração, tem restauração no vale. Eu me caminho para o fim. Sabe o que eu acho lindo? É que agora nós vamos ver, pastor. Perceba que o cenário, olha só, é que Deus, o cenário ainda é o mesmo, pastora. O cenário ainda é de vale. Só que agora tem uma diferença. O que estava morto, o que estava seco. Perceba que Deus não precisa de cenário, entende isso? Que Deus não precisa do cenário, Deus usa você dentro do cenário desfavorável. Aleluia. Perceba que Deus não precisa mudar o cenário.
Deus quer usar você nesse cenário, e através de você é que o quadro muda. Através de você. Aí olha só, o cenário é o mesmo, o vale ainda é o mesmo. E qual é a diferença? É que dentro do vale tem agora um exército de pé. Sabe o que é isso? É Deus, está mostrando, está revelando, dizendo para Ezequiel: Ezequiel, o que estava morto, eu dou vida. Glória. Dentro do se eu fosse louvar um hino, eu louvaria aquele hino. Ainda tem vida aí, ainda que o cenário diga que é o fim. Oh glórias. E as circunstâncias digam que é para desistir, mas Deus está dizendo: tem vida aí. Glória a Deus. Eu posso profetizar na tua casa, eu posso profetizar na tua vida que tem vida, eu posso profetizar na tua família que tem vida, eu posso profetizar no teu vale que tem vida. Oh glória, pastor. Oh glória, aleluia. Deus coloca o exército de pé, Deus coloca a nação de pé, por intermédio de um homem. Através de um profeta. Quando eu digo profeta aqui, é profeta homem, profeta mulher, na autoridade do Espírito. Aleluia. Oh, glórias. E está descendo um negócio aqui, pastor. Tem coisas que Deus dá na hora. E tem cenários, pastora. Tem vários, pastora, que vai ser só a senhora e Deus é a senhora. Tem vários, pastor, que é só... Tem vários, pastor, que não vai ter 10, 15 para poder profetizar junto não, porque Deus leva Ezequiel no vale. É Ezequiel e Deus e Ezequiel. Meu Deus. Tem vales que nós profetizamos junto, tem vales que nós profetizamos no coletivo, mas existem vales que é só Deus e você e Deus. É verdade. Oh glórias. Aleluia. Não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo na minha casa, na tua casa, na minha família, na tua família. Aleluia. Eu não sei se você conseguiu entender, oh glórias, que Deus quer te usar dentro desse cenário. Eu não sei se você conseguiu entender que você é uma potência na mão de Deus. Eu não sei se tu conseguiu entender o que Deus está dizendo para mim, para você, que o vale não é para você parar, que o vale não é para você paralisar, que o vale não é para a tua morte, é que dentro do vale é para você se movimentar, que o vale é para você continuar profetizando, que no vale é para você continuar abrindo a tua boca, que no vale é para você continuar usando da autoridade que Deus te deu. Eu não sei se tu está entendendo, se tu consegue já ver pelos olhos da fé, que enquanto a gente adorou aqui, oh glória, enquanto nós cultuamos aqui, desde o início do culto a palavra finava de profetizar no vale. Deixa eu usar da autoridade que Deus nos deu aqui nessa noite, enquanto a gente estava aqui, está aqui profetizando, adorando, aleluia. Quando nós chegarmos em casa, tem coisa, já vai ter barulho, já vai ter ruído de coisas voltando para o lugar, pastor. Entenda, não se atemorize pelo barulho, pelo ruído, que não é de morte, não é de destruição, é de restauração. Oh aleluia. Enquanto a gente chegar na nossa casa, os sinais, os barulhos vão estar acontecendo de restauração, de restauração, de vida no vale, de vida no vale, de vida no vale. Oh Deus amado, aleluia. Oh glórias. Deus tremendo é o Senhor.
Lembra dessa palavra, porque o barulho que ia acontecer não é de morte e de destruição. O barulho que ia acontecer é de restauração. Oh glória, o que estava morto, aleluia, Deus está dando vida. Profetiza, Ezequiel, no meio desse vale. Eu quero aqui, pastor, agradecer esta oportunidade, que a igreja possa sair daqui crendo, tomando posse dessa palavra e crendo na restauração de Deus na minha e na tua vida, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Tremendo, hein? Muito boa a mensagem. Tremenda essa passagem. Por essa mensagem maravilhosa que Deus colocou na vida do irmão. E assim seja, irmão. Sempre quando receber o convite, vai. Vai lá e profetiza. Vai em nome de Jesus, que Deus vai te dar o que você tem que falar lá como profeta de Deus, como homem de Deus. Então hoje Deus trouxe o irmão aqui para esta palavra, e nós nos alegramos, sentimos verdadeiramente a presença do Senhor, amém? Vamos convidar o pastor André, vai estar orando para despedir, e depois eu vou estar dando a bênção apostólica. Dá um abraço lá no ministério todo lá, tá bom? Oremos. Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, Senhor, continua falando conosco, meu Pai querido, e Senhor, que possa trazer vida, Senhor, ó Pai querido, aquilo que está morto, Senhor, meu Pai querido, porque nesta noite profetizamos sobre este vale, meu Pai querido. Quando chegarmos em casa, naquele vale, meu Pai querido, vamos profetizar, meu Pai querido, porque cremos na tua palavra e no teu poder. Leva-nos em paz para os nossos lares. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém.